Vamos lá, pessoal. Então, uma boa noite a todos. Né? Prazer ter aqui hoje falar sobre análise de risco com vocês, né? Contar aí com o Daniel Cadorim. O Daniel e eu, a gente é consultor e auditor da norma 27001 e também da 27701. Temos já vários trabalhos aí, tanto em auditoria como também em consultorias para adequação e empresas aí certificando com o nosso trabalho. E a gente tem identificado aí, esses últimos anos que a gente vem trabalhando, várias coisas que a gente viu que pode ser, que a gente viu que os pessoal tem dificuldade de entender, de compreender, né? Alguns pontos assim que na prática, às vezes é um pouco diferente do que a gente vê na teoria. A gente separou então aí algumas lives, a gente está com umas agendas aí para esse mês, de trazer um pouquinho dessa prática que a gente tem visto, né? De pontos assim que, poxa, isso aqui era legal levar o pessoal uma visão um pouco diferente, né? A gente imagina que seja diferente, um pouco mais prática, do que a gente tem realmente visto aí nas empresas. Na semana passada, a gente falou sobre a ISO 27001, uma parte mais contextual, mais inicial, muita gente tinha dúvidas e foi bem legal. E hoje a gente traz algo já sobre análise de riscos. Né? A análise de riscos, ela é uma etapa do processo de gestão de riscos. Né? Que a gente pegou o recorte da nova ISO, a 27005, a versão 2022, que está agora na BNT para sair a versão 2023, né? Na BNT. A gente trouxe aqui, a gente vai falar dessa etapa inicial. Por quê? Porque quando ela não é feita de maneira adequada, sendo bem feita, bem analisada, essa etapa, ela compromete totalmente o tratamento dos riscos, a avaliação dos riscos, compromete onde a empresa vai realmente estar disponibilizando os recursos dela. Se aquele risco, preciso tratar, não preciso tratar. Qual é a probabilidade, qual é o impacto disso? E por que a gente traz esse tema aqui? Porque quando a gente fala lá em impacto, probabilidade, se a gente vai buscar na teoria, a gente tem que ver a probabilidade com base em dados estatísticos, né, desse risco se materializar. Né, e as empresas não têm esses dados. As empresas não sabem dizer, pô, esse risco aqui é alto ou é baixo para mim? Então a gente vai mostrar hoje, na prática, mas como é que a gente tem feito, como é que a gente tem visto, boas práticas, para identificar esses riscos. Quais são os riscos que tem na minha empresa? Qual eu sei que os riscos que eu tenho que tratar? Como é que eu faço para chegar a mensurar isso? Né? Então a gente vai estar trazendo isso para vocês aqui. Mas antes, né, é importante assim, a gente contextualizar para todo mundo o que é risco. Né? Eu convidar o Daniel aí para dar uma palavrinha para nós aí, o que é risco. Certo, Marcos, obrigado pelo início, pela introdução. Esse realmente, pessoal, é um tema, ele é complexo e muitas empresas acabam não atuando diretamente nesse tema, principalmente quando a gente está falando de segurança da informação, né? É, como a gente pretende sempre fazer uma associação com algo prático, né? Nós vamos tentar colocar exemplos para vocês tentarem entender no dia a dia, né? O porquê da importância de se tratar riscos, né? De repente, uma empresa ela pode ter, vamos lá, uma empresa de SaaS, né? Que tem o sistema SaaS e é o que a gente observa muito no mercado, né? Muitas empresas SaaS e que vendem isso para muitos clientes no Brasil, fora do Brasil e tudo mais, né? E às vezes uma empresa dessa ela tem muitos clientes e por alguma falta de controle, né? Ou limitação nos controles que ela implementou, coloca a empresa em risco, que imagina o sistema SaaS, né, usado por pessoas do Brasil inteiro. Vamos limitar no contexto brasileiro. E ficar indisponível por 2 horas, 3 horas, 6 horas, né? Então, esse risco de ficar indisponível pode trazer prejuízos grandes para a organização, né? E quando as empresas elas não fazem uma análise de risco adequada, né? E utiliza os critérios para fazer essa análise de riscos, às vezes ela acaba empenhando esforço, colocando esforço no risco que é o menos provável de acontecer, né? E se acontecer, a consequência vai ser menor.
E às vezes, por essa falta de análise, pela falta de ter uma metodologia, então acaba investindo tempo e dinheiro aonde não deveria e deixa coisas importantes realmente para trás, por um segundo momento, né? Então, esse risco que a gente precisa mapear, entender, né? Aí a gente vai estar falando hoje, durante essa explicação sobre análise de riscos, como avaliar e entender o risco, como tratar, e a gente vai utilizar caso prático para que vocês possam entender, tá bom? Marcos, fica à vontade aí. É legal dizer, uma coisa que eu queria complementar o Daniel, quando a gente vai iniciar esse trabalho com uma organização, sempre tem aquela, meu risco é eu perder dinheiro. Isso não é risco, isso é impacto. Tá? Isso é impacto. O risco ele é sempre duas coisas, é o impacto e a probabilidade dele acontecer. Né? Então, perder dinheiro, tá, mas qual é a probabilidade de acontecer de tu perder dinheiro? O risco é eu tomar uma multa. Não, isso é o impacto de tomar uma multa. Qual é a probabilidade também? Aí a gente junta as duas coisas para trazer o risco. Então, o risco vai ser sempre mais de um fator, ele nunca vai ser só o impacto. Tá? Então, quando alguém chegar para vocês e falar alguma coisa nesse sentido, assim, meu risco aqui, ou até você olhando para dentro da organização de vocês, né? Não, aqui a gente tem o risco de uma multa, tem o risco de perder o cliente. Qual é a probabilidade disso acontecer também? A gente acaba trazendo só o impacto como risco, tá? E nunca é. Tá? Às vezes, claro, é alto realmente o impacto, mas a probabilidade é muito baixa disso acontecer. Então, realmente, aquele risco às vezes não precisa nem ser tratado. Eu não tenho que gastar dinheiro, tempo com ele. Eu posso ir para outro que eu não estava nem vendo. Tá? Então, é importante fazer essa divisão, tá? De impacto e probabilidade. Sempre se questionem assim, qual é a chance disso acontecer e como é que eu faço para chegar nessa probabilidade que a gente vai tentar mostrar aqui para vocês hoje, como é que a gente tem feito, principalmente quando a gente não tem dados. Né? Porque é muito fácil quando eu tenho estatística. Isso aqui acontece 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Mas a maioria das empresas não tem isso. Elas não conseguem chegar nessa informação. Então a gente vai tentar mostrar como que a gente tem feito, tá? Para poder chegar nesses valores. Bom, mas vamos lá. Antes de chegar nessa parte, né, de avaliação, a gente tem que identificar o risco. Né, esse aqui, a gente fez um desenho aqui, tá? Que vocês não vão encontrar em livro nenhum. A gente elaborou mesmo com base no que a gente tem criado aí para poder explicar. Né? Toda empresa tem os ativos. Né? Ativo é qualquer coisa. Até a gente postou um vídeo semana passada aí no nosso Instagram, né, sobre isso. Ativo é qualquer coisa onde trafega a informação. Onde a informação ela é criada, foi criada na cabeça do desenvolvedor, por ser um desenvolvedor de código. Né? Poxa, ele botou no computador, ele escreveu. Esse computador está conectado na internet, está lá na casa dele. Né, tá conectado na internet. Poxa, ele conecta numa VPN, passa pelo Firewall, passa pela rede, vai para um servidor na nuvem, vai lá para um GitHub, que é onde guarda o versionamento. Tudo isso é ativo, desde o colaborador até essa informação chegar lá no repositório. Todos esses pontos onde a informação trafegou, passou, internet, tudo isso a gente tem que se preocupar pela informação ali dentro. Por quê? Porque dentro de todo ativo a gente sempre vai se preocupar, agora olhando para a versão até da nova norma, né, da 2022 a 27001, a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a privacidade. Em todo o ciclo de vida desse ativo. Então, essa informação, ela é produzida, ela é coletada, ela é desenvolvida, ela é manuseada. Onde que eu armazeno? Onde é que é o backup? Onde que ela está, né, realmente sendo guardada? Está lá no OneDrive, no Google Drive? Onde é que essa informação está armazenada? Como que ela é transportada? E aqui transportada, né, às vezes fisicamente, né, pegando mídias físicas, que ainda trabalha com fita de backup, às vezes tem que transferir de um site para outro, né, mas também digitalmente. Né? Como é que eu transmito essa informação? É um transporte criptografado? Não é? Por meio seguro? Não é? Né? O descarte, como é que eu vou descartar? Porque essa informação, ela mesmo digital, ela vai ter um fim da vida dela. Né? Como que eu vou descartar ela de maneira adequada? Né? Eu pegar o caso que eu falei, o desenvolvedor está lá na casa dele, tem um notebook. Poxa, esse notebook, ele leva para um lado e para o outro. Né? Como é que eu vou garantir a confidencialidade desses dados se esse notebook for roubado? Como é que eu vou garantir depois, quando ele tiver que devolver esse notebook para a empresa, ele vai mandar pelo correio, os códigos tudo lá dentro? Como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou descartar depois esse notebook? Como é que eu vou passar esse notebook para outra pessoa, para não ter acesso às informações? Então a gente tem que pegar esse ativo e sempre olhar para todo esse ciclo de vida. Ele não é isolado, ele não é só naquele momento
que você está vendo agora, que ele está lá congelado lá no tempo. Né? Eu tenho aqui o notebook, tá, beleza, eu estou vendo ele hoje na casa do meu colaborador, mas e depois? Ou agora que vai ter um novo colaborador, ou um servidor da empresa, ou até um ambiente em nuvem, né? Em alguma hora aquilo vai se encerrar. Eu tenho que armazenar aquelas informações em algum outro local. Então eu tenho que pensar em todo o ciclo de vida. Sempre que olhar para um ativo, eu pensar desde quando ele é criado até quando ele vai ser destruído, vai ser encerrado. Né? Então a Ô gente tem que pensar Marcos, nisso. Pode falar, Vadeira, fica à eu vontade. queria fazer uma contribuição também, quando a gente fala de ativos, né? Que na prática isso é importante vocês pensarem. O ativo, ele é a entrada para, digamos assim, a mais básica para a gente poder fazer uma análise de riscos, né? Só que o ativo, às vezes algumas pessoas ficam na dúvida, quais ativos eu vou considerar, né? Vamos imaginar uma empresa com 5.000 colaboradores, né? E com dois sites, imaginamos assim, a sede e a filial em cidades diferentes. Só que ela vai fazer uma análise de risco em um determinado contexto, em um determinado escopo. Então, também é importante só pontuar aqui se os ativos que você vai avaliar, ele faz parte daquele contexto que tu queres fazer análise de riscos. Porque imagina uma empresa muito grande, ela vai ter centenas, milhares de ativos, né? Quando a gente fala em ativo, também é importante a gente pensar que a gente não está falando em algo patrimonial, né? Cadeira, mesa, porque tem pessoas também que têm dúvidas em relação a isso. Quais são os ativos, né? Então imaginamos que o ativo é o que vai dar base para a gente fazer análise das ameaças, vulnerabilidades, probabilidades e tudo mais. Então, é dentro daquele escopo que eu estou fazendo análise de risco, tá? Só essa ponderação, Marcos. Não, ótimo, Daniel. A definição de escopo é super importante, né? E começar a analisar por um escopo pequeno, tá? Pegar o exemplo aí de um cliente nosso, né, que deve estar certificado na 27001. Era uma empresa pequena, 30 colaboradores, porém ele conseguiu listar 500 riscos. Uma empresa pequena, né? Então realmente era toda a empresa assim, certificada, questões físicas, né, humanas, organizacionais, técnicas, era a empresa como um todo, não era só um processo, né, ou uma área específica, né? Então foram bastante riscos. Então é importante, assim, essa questão que o Daniel comentou, né? A gente escolher um escopo pequeno, pelo menos inicialmente pequeno, algo que a empresa considera crítico para o negócio dela, né? Começar com isso. Em cima, né, pessoal, de cada ativo desse e cada processo desse, nós temos questões, vulnerabilidades, né, físicas, técnicas, humanas, organizacionais que podem estar agindo. Né? Então não é só questões técnicas como às vezes o pessoal acaba achando, né? A gente pega muito assim, não, análise de risco é TI. Né? E dependendo do cenário, dependendo dos ativos que eu estou olhando, é toda a questão física. Se eu olho para um data center, se eu olho para a residência das pessoas também, meus colaboradores em home office, né? Questões físicas, alguém pode acessar fisicamente aquele computador, né? Falando aí o que hoje a maioria das pessoas estão trabalhando no home office. Questões humanas, né? Poxa, está na cabeça da pessoa. Ela pode também fazer intencionalmente ou às vezes acidentalmente cometer uma falha. Então, ela tem vulnerabilidades. Né? A gente tem visto os maiores entradas para ransomware são phishing, são e-mails, né, destinados a colaboradores para realmente eles que acabam clicando, enfim, infectando as máquinas. Né? Teve um caso de uma pessoa intencionalmente infectando a empresa com vírus, né, para ganhando aí uma parte do resgate. Né? Então, falhas humanas, organizacionais, políticas, normas, regulamentos da empresa, tudo que tem vulnerabilidade que vão agir, né, em cada um desses princípios aqui. E sobre as vulnerabilidades, nós temos ameaças. Tá? E diferentes tipos de ameaças. As ameaças, a gente fez aqui uma animação. É interessante que assim, eu tenho ameaças que elas agem em diferentes tipos. Eu não tenho assim, essa ameaça ela só age sobre o ambiente físico, ela só age sobre o ambiente tecnológico, ela só age sobre humanas. Às vezes tem ameaças que agem em todos os tipos de vulnerabilidades.
elas atingem vários aspectos, uma única ameaça. Né? Tem ameaças, sim, que às vezes é um para um, mas geralmente é muitos para muitos. Tá? Isso dificulta, sim, a análise, porque você vê uma única ameaça, né, atingindo em vários aspectos. Pegar um hacker, por exemplo, um hacker é uma ameaça. Né? Um hacker, ele pode questões técnicas e questões humanas na engenharia social, por exemplo. Né? Então, o hacker vai já aqui em 2 lugares, se não for fisicamente, tentando entrar na empresa fisicamente, né, dependendo é, é, do nível de espionagem desejado. Né? E as questões de vulnerabilidades é que toda vulnerabilidade, se é uma vulnerabilidade física, ela pode interferir na confidencialidade, na integridade, na disponibilidade, na privacidade. Né? Pegar o exemplo, uma empresa que a gente prestou um trabalho de análise de riscos, a região que a empresa ela tinha muita questão de vendaval, de enchente. E num desses vendavais, né, teve um ciclone ali, um furacão, agora não lembro a definição correta, e destelhou lá uma parte da empresa onde ela armazenava os arquivos, né? Aqueles arquivos, aquelas caixas de arquivo, onde vai armazenando por 5 anos, né? E destruiu tudo. Então, a integridade foi ferida, a disponibilidade foi ferida. Ela perdeu todos aqueles arquivos físicos que ela precisava manter, uma questão legal. Né? Então, uma questão física, ela age também em vários locais, as questões técnicas, humanas, organizacionais. Então, a gente tem que fazer esse relacionamento, então, olhar para aquele ativo, pensar quais são as possíveis vulnerabilidades que ele pode ter. Né? Às vezes, as vulnerabilidades são inerentes a ele, né? Ele já nasce com elas, né? Porque faz parte daquele ativo ter essas vulnerabilidades. E aí a gente tem as ameaças que vão tentar explorar essas vulnerabilidades de alguma maneira. Né, sempre tentando aí a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a privacidade, que a privacidade ganhou força agora com a nova versão da 27.1.1, né, por questões mundiais aí de proteção de dados, né, e privacidade. Então, os ativos que a gente vai tentar proteger uma tarefa, é difícil, né, não é uma tarefa fácil, como o Daniel colocou, mas a gente vai entrar na parte de análise justamente porque a gente vê que essa parte o pessoal tem bastante dificuldade mesmo, e por isso que a gente trouxe esse assunto nessa live. Justamente para ajudar, né, a vocês, né, e depois que assistir esse vídeo, a gravação vai estar no YouTube, poder ajudar um pouco a entender essa parte de análise de risco que é extremamente importante. Tendo que se ela não for bem feita aqui, eu vou gerar investimentos lá na frente, investimentos de dinheiro e tempo das pessoas para resolver pontos que não precisaria muitas vezes. E deixar de lado aquilo que realmente era importante, né, de mitigar aí um risco que era importante. Tá? Marcos, mais uma colocação sobre a importância da análise de riscos e tem a ver com aquilo que a gente falou lá no início, né? A área de segurança da informação nas organizações, ela está em evidência e cada dia mais em evidência, né? E a análise de riscos, ela é a base de curto, médio e longo prazo para a organização. Por quê? A empresa, ela, dependendo da organização, ela pode ter muitos riscos. É muito difícil de ela conseguir resolver todos os problemas muito rapidamente, o investimento também é muito alto. Então, a análise de riscos, ela também proporciona que a organização faça um plano de ação de curto, médio e longo prazo e planeje esses investimentos. Né? Então, ela é uma técnica também que ajuda na gestão, na governança da empresa para investimentos na área de TI e segurança, obviamente. O legal que até o final da live a gente vai ver isso, né? Fazendo análise disso, a gente consegue mensurar, realmente chegar num valor para ele. Né? Tem algumas técnicas para isso, a gente vai mostrar uma aqui, né? Mas a gente consegue chegar num valor, isso é muito legal. Isso é muito legal porque fica palpável, né? Tu consegue questionar e verificar se faz sentido ou não faz sentido. Porque tu chega numa definição de critérios, enfim, não quero dar spoiler aqui, a gente já vai ver isso. Bom, vamos fazer a identificação dos riscos aqui, né? Fazendo aquele passo a passo que a gente mostrou ali agora naquele desenho, para você entender como é que a gente tem trabalhado aí. A gente pega o ativo, né? Então vamos pegar um serviço em nuvem SaaS. Hoje mesmo a gente viu aí a questão da Microsoft, não sei se alguns de vocês passou por uma indisponibilidade da Microsoft. Né? Ela estava tendo
desculpe, alguma questão de negação de serviço, eu vi pessoas reclamando em vários grupos, né? Realmente eu não vi, né, em notícia o que aconteceu, mas tinha várias pessoas reclamando, né? É um serviço, ela tem vários serviços em nuvem que a gente consome e utiliza, né? E-mails, OneDrive, SharePoint, Teams, né? São vários serviços que ela tem que a gente consome esses serviços. Né? Quando uma empresa ela tem um ataque de negação de serviço, ataque de negação de serviço são ataques geralmente coordenados, né, por máquinas, né, zumbi, né, que a gente chama, que tenta fazer aí vários ataques a algum determinado alvo para tentar derrubar ele ou causar indisponibilidade. Também acontece de maneira que a empresa às vezes causa isso para ela mesma. Por exemplo, pegar uma empresa na Black Friday, né, pô, a gente tenta acessar o site lá da empresa e não consegue acessar. Por quê? Porque tem muita gente acessando e o servidor dela, o ambiente dela não aguenta. Né? Ela está tendo ataque de negação de serviço pelos próprios usuários, que ela, né, pela campanha que ela fez, ela não se tomou ações proativas para ter uma escalabilidade ali e garantir que ela não fosse ficar indisponível. Né? Então, o ataque de negação de serviço, ele tenta causar indisponibilidade, ou ele causa, né, indisponibilidade aí nas máquinas, né, nos servidores da organização. Então, né, uma vulnerabilidade que a empresa pode ter, né, para esse ativo é uma falta de proteção contra DOS ou uma infraestrutura não dimensionada, né, mal dimensionada, como eu falei, a questão da Black Friday, e uma falta de proteção contra DOS. Né? Tem lá um ambiente, um Next Generation Firewall que bloqueia aquelas conexões onde ele é verificado que realmente é um ataque, né, de ligação de serviço, tem tecnologias para isso. Tá? Consequência, essa ameaça sobre esse ativo vai acontecer com o meu negócio? Aqui é o meu risco. O que ele vai trazer para mim? Vai causar uma disponibilidade de serviço, eu vou perder negócios, eu vou perder reputação. Né? Essa é a minha consequência. É claro que a gente pode listar outras aqui, tá? Aqui são exemplos aqui, a gente pode fazer um brainstorm e vai sair outras coisas com certeza. E a gente tem que fazer esse brainstorm. Tá? Trazendo um pouco de prática para vocês, a gente tem que fazer esse brainstorm, chamar a alta direção, chamar a gestão, chamar o dono desse ativo dentro da organização. Poxa, quem é o responsável por esse serviço? O que acontece com a organização? Qual é a consequência que traz? Tá? A gente não sai da cabeça só do consultor ou de uma pessoa. É importante envolver demais, fazer um brainstorm mesmo, tá? Trazer o que realmente traz de consequência para o negócio. Então, aqui, a próxima etapa, aí a gente já está indo um pouquinho lá para a parte de tratamento, ainda mais tanta identificação dos riscos, mas por que a gente traz essa etapa aqui? Se você pegar a 27005, ela não traz método de tratamento agora, tá? Ela vai trazer lá na frente. Mas por que a gente traz aqui agora? Porque isso aqui vai ajudar a gente na hora da definição de probabilidade. Tá? A gente antecipa essa fase, porque em cima dos métodos de tratamento, a gente vai tentar encontrar a probabilidade disso acontecer. Então a gente vai antecipar uma fase aqui lá da 27005. Mas se você seguir aquele desenho da 27005, ela não está assim. Tá? Isso aqui a gente foi fazendo realmente questões práticas mesmo. Então o que eu vou... Aqui, se você já conhece, né, a ISO 27001, né, a versão nova, 2013, a gente não está falando aqui de controle da norma ainda. Tá? Aqui a gente vai ver que os nomes de controle são bem similares lá no anexo A da norma, mas que são métodos de tratamento. Tá? Mas de tratamento, porque dentro de um deles eu posso ter vários controles. Tá? Isso a gente vê numa próxima live. Ô, Né? Marcos. Mas método de tratamento são ações que eu vou tomar para tratar aquele risco. Pode falar, Daniel. Não, não, é que tu falou a ISO, eu entendi isso, a ISO 27001-2013, a versão nova é a 2022, né? Não sei se tu confundiu a... Não, É, se o pessoal conhece qualquer uma das versões, né? Tem tá. o anexo A, né? Que tem esses E controles. aí, uma coisa também aqui, né? A gente colocou um ativo, ele é bem genérico, né? Serviços em nuvem SaaS. Dentro, vocês podem observar que dentro desse serviço em nuvem SaaS, né, se a gente fosse explodir ele, aí teria os servidores, servidores da aplicação, servidores de banco de dados, né? Então a gente consegue ir quebrando isso, mas para facilitar o entendimento, né, a gente colocou mais alto nível, né? Mas obviamente que os ativos eles são, na prática, eles são quebrados em partes menores, por quê? Porque você acaba colocando
um olho, né, uma lupa mais em cima daquele ativo específico, verifica a vulnerabilidade, verifica a ameaça e as consequências. Né? Só para também ficar claro isso. Legal, Daniel. Aqui o método de tratamento, pessoal, também é interessante chamar a equipe, né, e discutir o que eu tenho que fazer, né, para que essas consequências não aconteçam. Como é que eu tenho que fazer? Pensando proativamente, né, mas caso ela aconteça, como é que eu reajo a ela? Método de tratamento é isso. Né? Então, eu vou pensar aqui em ações, a gente colocou aqui redundância, monitoramento, backup, gestão de capacidade, implementar firewall, são medidas, né, proativas. Estou pensando antes do que o problema aconteça. Eu estou olhando, estou me precavendo aqui, pois se eu tiver algum ataque de DOS, isso aqui vai tentar segurar aqui para mim, o monitoramento, vou tentar, né, agir antecipadamente, gestão de capacidade. O que é gestão de capacidade? É eu ver que eu preciso escalar aqui minha solução, meu servidor, meu serviço, para que eu realmente não caia. Ele não está mais atendendo a minha demanda. Né? Eu vou ter uma disponibilidade. Né? Hoje, alguns serviços em nuvens, né, alguns técnicos, a equipe às vezes, de segurança de TI habilita lá uma funcionalidade que ele escala sozinho, né, em algumas épocas, né, justamente para garantir isso aqui. Né? Porém, isso gera um custo para a empresa que tem que tomar cuidado, né? Tem que pesar aí se isso não vai gerar um valor que não precisaria, porque é caro, né? É bem caro. Mas se eu começar a usar memória disco lá na nuvem, vem uma continha salgada no final do mês. Né? Tomar cuidado com isso. E o plano de continuidade, né, é realmente algo que depois que aconteceu, como é que eu faço para garantir que aquele sistema vai estar no ar, vai funcionar de maneira mais rápida? Né? Como é que eu volto ele? Então, já estou pensando num pós-incidente aqui. Um outro exemplo aqui, né? Eu tenho um ataque de transmissão de dados. Tem diversos ataques, né, em ambientes que estão na nuvem. Se você tem um servidor na nuvem, tem lá um firewall, um log, você vai ver ataque a cada segundo chegando não é nem hackers, né? São robôs na internet tentando varrer e buscando vulnerabilidade nas máquinas. Né? Então, tem muitos ataques que estão acontecendo, né? O tempo inteiro. Nosso site aqui, a gente acompanha os logs, é direto, os robozinhos batendo, tentando buscar vulnerabilidade para ver se tem algo para alertar lá, ou às vezes tem o Shodan, que é um portal na internet que lista as vulnerabilidades dos sites, muito interessante, tá? Por sinal, tá? Um site bem legal. Procure depois o seu servidor, sua empresa lá, ver se tem alguma vulnerabilidade lá listada, né? Se a câmera da sua casa estiver aberta, ela aparece lá também, dá para você ver a câmera, é um negócio monstruoso. Que esses robozinhos ficam buscando aí. Né? Então, ataque de transmissão de dados. Qual é a minha vulnerabilidade aqui? Eu vou ter uma transmissão de dados sem criptografia ou com criptografia fraca ou uso de senhas fracas. Né? Então, dentro desse meu ambiente, se eu tenho uma transmissão de dados sem criptografia, né, ou uma criptografia fraca, e a gente tem uma cuidado com isso que a criptografia ela atualiza de vez em quando, e às vezes algo que era bom ontem hoje já não é mais, a gente tem que estar atualizado e por dentro disso, para poder sempre estar colocando, né, versões novas, algoritmos novos, protocolos novos. E se os meus colaboradores, as pessoas que acessam esse ambiente, usam senhas fracas, né, eu posso ter aí alguém que vai interceptar esses dados e ter acesso às informações. Se alguém conseguir fazer isso, né, sobre esse meu ativo, o que isso traz para minha organização? Quais são as consequências? Eu posso ter um roubo de dados, eu posso ter uma violação de privacidade, eu posso ter aí a perda da reputação da minha empresa. Né? Pô, a gente tem visto isso aqui acontecendo direto. Né? Se você buscar aí notícias, né? Empresas têm dados roubados, dados vazados. Né? Eu acredito que a maioria que deve usar LinkedIn. Pô, o LinkedIn teve 2 vazamentos de dados. Né? Os dados de todo mundo vazou. Né? Então, assim, de alguma maneira, eles conseguiram acessar essas informações. Né? A gente tem na mídia, assim, se você olhar, nossos dados, né, já são públicos, né? Vamos dizer assim, né? Onde a gente cadastrou, quase todo lugar vaza, né? Então, né, isso aqui é realmente a reputação das empresas, né? E aí a empresa tem que avaliar se isso aqui realmente é pertinente para ela ou não é. Que método de tratamento que eu vou ter para isso, né? Quais são as medidas de segurança que a gente pode tratar aqui? Eu posso habilitar uma criptografia, eu posso colocar uma política de senhas, e que a política de senhas não é não é só o documento, né? A política de senhas aqui é estar configurado nos ambientes realmente para que eu tenha, né, uma troca de senhas a cada
90 dias, que a senha seja forte, que eu tenha, né, um multifator de autenticação habilitado para todo usuário, que seja obrigado a utilizar. Né? Então, são medidas aqui para essa ameaça, para essa consequência, que vão buscar mitigar esse risco, né? Evitar que ele aconteça. Marcos, Fica à vontade. complementando aqui, estes são exemplos e esses métodos e esse tratamento não se esgotam, né? Depende muito do cenário, e por isso que a importância também da, do, do conhecimento prático das pessoas que estão trabalhando nessa questão de análise de riscos. Por exemplo, né, quando a gente fala aqui de transmissão sem criptografia, às vezes tem empresas, né, que a gente já viu, que colocam o banco de dados na nuvem e a comunicação dos clientes é direto com o banco de dados e não tem criptografia. E às vezes, agora também, como as pessoas trabalham de qualquer lugar do mundo, às vezes elas se conectam em alguma rede, né? E através daquela rede ela utiliza um serviço que a senha ela passa em texto puro, por exemplo. Então, esses são alguns exemplos, mas depende muito do cenário, né? Então, aqui a gente não está explorando todos os cenários, mas é para vocês terem uma ideia, né? Legal, Daniel. Estou mandando aqui no chat pro pessoal, que a gente falou do Shodan ali, né? Se alguém tiver interesse em olhar. E tem um outro site. A gente falou de vazamento aqui, né? Eu acho que é legal compartilhar. Tem um outro site que a gente consegue ver aonde que os nossos dados vazaram. Pode Só deixar que eu vou confirmar aqui. procurando aqui, Marcos. Pode continuar aí. Manda ali, o I have bound, manda o pessoal ali. É interessante colocar. É usado até pelo FBI, tá, pessoal? Esse outro site. O FBI até mandou uma lista há pouco tempo de dados ali, para manter ele atualizado, já para a segunda vez. De dados vazados, a gente consegue ver aonde vazou, que dados vazaram. Um site bem legal. Depois dá uma consultada. Então aqui, né, agora a gente entra naquela parte. Até aqui, né, a gente viu, né, os métodos de tratamento e as consequências, né, que esse ativo, essa ameaça podem causar para a organização. E aí a gente entra naquela parte, tá, beleza. E essa consequência? É alta, ela é média, ela é baixa? Preciso tomar uma ação, não preciso tomar uma ação? E aqui é onde a gente vê que tem mais discussões, né? Às vezes tem muita discussão entre a própria direção da empresa. Não, para mim isso é alto. Não, para mim isso é baixo. Não, isso aí é médio. Né? Mas quais os critérios? Eu tenho que definir critérios para isso. Não pode ficar só na cabeça, porque daí as pessoas ela têm as percepções daquilo que ela tem um contato no dia a dia. Né? Então, para a pessoa lá de desenvolvimento de software, ela tem lá, isso para mim é alto. Né? Mas se vazar um documento lá de uma reunião da direção, ele vai achar baixo, mas para a direção, ou não, mas aquela reunião tem informações confidenciais, isso aí é alto. Né? Então, a percepção de cada um muda. Então, a gente tem que definir alguns critérios para isso. Né? E aí aqui que começa a ter um pouco de problema. A gente trouxe aqui 2 exemplos de critérios para a gente ser bem prático. Né? Essa lista a gente traz às vezes 4, 5 critérios. A gente tem que definir eles. Eu tenho falado do impacto. Se aquela consequência acontecer, como é que eu sei que ela é alta, média ou baixa? Então a gente fez aqui valor financeiro. Né? Então eu tenho um valor mínimo, um valor médio e um valor alto. E eu tenho que chegar nesses valores quando eu for fazer a minha análise. Então aqui a gente botou, né? Alto é acima de 50 mil reais, médio entre 10 mil e 50 mil, baixo até 10 mil. A empresa ela considera isso. Então, numa questão de uma multa, poxa, acima de 50 mil é pesado. Uma multa, às vezes, e quando a gente fala multa, não é multa só legal, é multa de contrato com o cliente. Tá? LGPD, né? Levar em consideração a LGPD também. Então, dependendo daquela informação que eu tenho, daquele ativo, né, a informação também é um ativo, eu tenho que analisar, né, o que aquilo pode me trazer de prejuízo financeiro aqui na organização. A gente vai fazer esse cenário aqui daqui a pouquinho. E operações obstruídas. Né? Tive uma indisponibilidade. O que me acontece? Né, nesse ativo, nesse ambiente, nesse cenário que eu estou analisando. Tá? Porque isso vai mudar de cenário para cenário. A gente pegar aqui, por exemplo, a gente vai pegar aqui nosso serviço SaaS. Tem uma disponibilidade nele. Poxa, pode ser que para ele seja alto. Mas se tiver uma disponibilidade lá do meu sistema SAP que só meu financeiro, RH aqui, o compras utiliza. Não, mas daí é baixo.
é algo que é só interno na empresa, não vai, né, interferir no meu negócio de uma maneira mais abrangente. Então, eu tenho que fazer essa análise para cada ativo. Tá? Não é porque uma coisa é alta para um, ela vai ser alta para outra. Eu tenho que olhar para aquele cenário, para aquele ativo, para aquela vulnerabilidade, para aquela ameaça específica. Eu sempre tenho que olhar aquela linha como um todo. Tá? Não é só olhar também só a consequência. Tá? Tem que olhar a linha como um todo naquele cenário. Né? Então, aqui, operações obstruídas, eu tenho um risco de perder o cliente se eu tiver uma disponibilidade desse cenário, uma insatisfação do cliente, ou um inconveniente, ou não reflete para o cliente. Né? Geralmente um problema interno. Né? Parou aqui meu serviço de e-mail interno. Né? Eu apertei aí alguma coisa? Alguém Acho levantou a que tu mão. apertou. Não, acho que tu que apertou a mãozinha. Deve ter dado, Mas deve deixa, ter eu- dado deixa, algum, eu- deve ter dado algum comando aqui sem querer. mas É, Marcos, deixa eu só complementar isso também, que é uma informação bem relevante em relação a riscos, tá? O que a gente tem percebido no mercado. Nos últimos anos, a gente vem ouvindo cada vez mais falar em segurança, privacidade, LGPD e tudo mais. Um movimento que vem acontecendo muito são empresas que elas, para contratar um serviço, elas querem saber o que o futuro fornecedor faz em relação à segurança. Se tem políticas, se faz uma análise de riscos, se tem um PDCA, né? Se faz análise, trata, melhora, se tem esse processo, se tem contratos com os clientes, com os colaboradores e tudo mais. Então, essa questão de analisar riscos também é para não perder clientes ou para reter, né? Ou ganhar clientes, porque é algo no mercado que muitas empresas estão deixando de contratar por conta disso, e é uma tendência que vai aumentar. E eu acho que esse comentário, apesar de a gente não estar falando diretamente dos riscos, mas é algo que pode acontecer, vai dar um impacto grande para as empresas. Tá? Então, só fazendo mais essa analogia, e aí a gente colocou ali no chat que agora a ANPD já está investigando algumas empresas, grandes empresas, mas isso a tendência é que chegue futuramente em maior escala, né, pessoal? então, fazendo uma análise aqui, né, pessoal, como é que a gente faz realmente isso na prática? Né? Então, a gente pegou aquele serviço que a gente viu agora há pouco, o serviço em nuvem, né? Pegamos aquela primeira linha da ameaça lá. Ameaça, ataque e negação de serviço. Qual é a vulnerabilidade? Eu tenho a falta de proteção, né? Essa infraestrutura não dimensionada. A consequência, a gente viu lá, disponibilidade de serviço, perda de negócio, perda de reputação. Então, eu vou pegar para cada item desse, né? Então, o meu A aqui, né, é o perda de negócio e valores financeiros, e vou pensar, tá? Se eu tenho uma disponibilidade do serviço, para esse serviço em nuvem, então, que meus clientes utilizam, que eu vendo, que é o meu produto final, né? Que eu estou lá vendendo para meus clientes isso, eu tenho uma disponibilidade, né? E lá no meu contrato, eu tenho lá que eu vou ter uma multa, né, com os meus clientes. Se esse serviço ficar indisponível, né, por X tempo, então isso, né, somando esses valores, né, esse valor de contrato que eu tenho, ele vai somar mais de 50 mil reais? Vai. Poxa, então ele é alto. Né? Ah, não soma mais de 50 mil, vai dar 6 mil reais. Ah, então é baixo. Então a gente tem que fazer essa conta, tem que pegar isso, analisar os meus contratos, analisar a perda financeira que isso vai me trazer e chegar tentar mensurar esse valor, para saber o impacto financeiro. Né? Olhando ainda a coluna A aqui, eu tenho um ataque de negação de serviço, né? Ou supondo aqui que eu tenha minhas vendas online, lá como eu comentei do e-commerce, né? Fiquei indisponível numa época aí de Black Friday, né? Poxa, vou perder negócio acima de 50 mil reais, poxa, vou. Imagina aí bom, eu ia falar Americanas, mas nem sei como é que tá a situação da Americanas hoje, né? Mas pegar um site desse de e-commerce assim grande que vende e ficar fora numa época dessa, né? Uma época de Natal, uma época de Black Friday, né? O impacto vai ser alto, né? Quantos milhões em vendas não perde, né? Então a gente tem que pensar, tem que mensurar isso, tem que analisar isso. E a perda de reputação, né? Eu ficar indisponível vai trazer uma perda de reputação para mim ou não? Tem empresas que não traz, tá? Tem empresas que não, vou ficar indisponível, não, a reputação não interfere tanto aqui para mim, não vai ter um dano à minha imagem. Mas se eu pegar, por exemplo, hoje como aconteceu com a Microsoft, querendo ou não, gera uma certa insegurança em algumas empresas, né? Gera uma insatisfação, ela perde reputação.
né? Isso começa a ficar frequente. O pessoal vai ser da Microsoft e vai para o Google, né? Todo mundo quer o serviço disponível. Então, isso tem que ser analisado, né? Isso interfere na perda de reputação ou não. Talvez essa seja a questão mais subjetiva aqui. Por isso que é importante a análise de risco ela ser feita não uma pessoa isoladamente. A gente repetir mais uma vez isso, fazer em conjunto com outras pessoas que conhecem o negócio, conhecem esse ativo, conhecem risco. Desenvolver gestão, pessoal de TI, né? Fazer um brainstorm, né? Eu falei TI por causa que a questão aqui é um serviço em nuvem, né? Tem o pessoal de tecnologia, mas se for uma questão física, trazer o pessoal que trabalha com isso, o pessoal da engenharia, manutenção, enfim, que pode trazer uma análise com esse olhar também, tá? E operações obstruídas, né? Então eu vou olhar aqui também, aqui a gente botou tudo alto, né? Mas aqui a gente pode trazer aqui na coluna B a disponibilidade de serviço, né? Eu tenho risco de perder cliente. Se eu tiver, beleza, nesse serviço aqui, ele é alto. Como eu falei antes, é o serviço lá do RH. Né? Tá, tudo bem, não é época de folha, né? Sempre alguém me diz assim, não, mas agora é época de folha, e aí? Não, aí né, é diferente. Bom, né, o pessoal ali, né? Então esse serviço vai trazer um problema interno, né? Então eu consigo contornar ele, não vai pegar o meu cliente, não vai trazer um grande prejuízo, né? Então eu vou botar como baixo, né? Perda de negócio, né? Eu tá indisponível, né? Ele vai me trazer aqui a perda de negócio? Vai, né? Isso aqui, a mesma análise de antes. E vai trazer a perda de reputação? Né? E depois eu faço uma média disso. Eu vou somar, pegar tudo, somar isso aqui, dividir e vou fazer uma média. Ele vai me dar um impacto, tá? Poxa, mas se eu fizer uma média, nem sempre vai dar 1, 2 e 3, né? Vai dar 2,5, 1,5, pode acontecer, vai. Então é importante definir isso antes, tá? É importante definir isso antes. De 1 até 1,5 é baixo. De médio é de 1,51 até 2,5. Definam isso antes. Tá? Porque vai acontecer essas situações quando trabalha com médias, né? Tem uma empresa, mas é legal falar sobre isso, que o critério, as normas, elas deixam abertas para a empresa decidir, tá? Não tem boas práticas, mas fica aberto. Tem empresa que adota assim, ó. Se eu tiver um alto aqui, é alto, é 3. Tem empresa que adota desse critério. Ela não faz média, ela pega o valor mais alto. Fica a critério da empresa, isso é muito legal. Né? Tem empresa que soma, e aí a soma gera um valor, tá? Pode ser também. Né? E aquele valor tiver entre tais e tais, né? Gera um risco. É o impacto, né? Alto, médio ou baixo. Tá? Fica a critério da organização mesmo. Tá? Então a gente gera aqui, né, depois da média, se essa média ficar dentro de algum valor, o que é o baixo, o que é o médio, o que é o alto. Fica a critério de você, não tem isso definido assim, não, para eu estar certificado no 27001, tem que ser dessa maneira, tá? A metodologia, cada empresa pode definir a sua, tá? Claro que, Marcos, claro que quando a gente faz uma consultoria, por exemplo, tem empresas que têm um pensamento, mas a gente também, com outras experiências, a gente provoca, né, para que o cliente analise e às vezes muda esse critério. Então, a importância também de se apoiar quem está gerindo a parte de gestão de riscos, também apoiar a alta gestão nessas definições, porque quer dizer, alta gestão na aprovação dessas definições dos critérios, né? Uma coisa que tu fez eu lembrar, Daniel, é que às vezes o pessoal chega com a ideia, né, de, vamos fazer 5 níveis aqui de impacto, 5 níveis de probabilidade. Muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. A dica, assim, se é a primeira análise disso que vai ser feita, começa com 3 níveis. Não faz muito nível. Porque o mensurar o que é baixo, muito baixo, o que é alto, muito alto, é muito difícil. Entra numa discussão que acaba não sendo tão produtiva. Tá? Então, se vai fazer a primeira análise de risco, o pessoal ainda não tem muita maturidade com isso, não conhece, 3 níveis. Baixo, médio, alto. Já vai sair uma análise de risco excelente. Tá? A partir daí é melhoria. Se desejar. Tá? Então, uma dica. Começa com 3 níveis, né? Se a gente pegar, às vezes, a gente vai procurar na internet, vai achar várias imagens, metodologias com 5 níveis. Só vai ficar difícil de fazer. Tá? É mais difícil de fazer. É possível, claro, mas vai dar mais trabalho. Tá?
E a probabilidade, né? Foi a coisa que mais talvez motivou a gente a falar sobre esse tema. Né? O pessoal tem muita dificuldade de mensurar a probabilidade daquele impacto. Até agora a gente, beleza, perda financeira eu consigo enxergar, né? Como é que eu faço para encontrar, né, o tempo que eu vou ficar disponível, se a operação mistura vai interferir ou não vai interferir, a gente pode disponibilidade, a gente pode incluir ali questões de privacidade, questões legais, outros critérios de impacto. Mas a probabilidade é onde o pessoal mais trava, tá? Mas e agora? Isso pode acontecer ou não pode acontecer? Né? E aí, por isso que a gente antecipa aquelas medidas lá de tratamento, os métodos de tratamento. Porque é com base nelas que a gente vai olhar para dentro da empresa e ver se aquilo pode acontecer ou não pode acontecer. Porque eu não tenho dados, eu não tenho informações. Eu não sei dizer se um incidente ele aconteceu no último ano ou há 2 anos, quantas vezes acontece por mês, quantas vezes eu sou infectado por vírus, quantas vezes eu tenho um chamado aqui para resolver um problema no meu servidor. A empresa não tendo esses dados, quando ela está começando uma análise de risco, começando um sistema de gestão de segurança, ela não tem informação. Ela vai começar até a partir de agora. Só que eu tenho que analisar o risco. E aí como é que eu faço? Então a gente pega o quê? A gente pega aquelas medidas de tratamento, por isso que a gente antecipa elas, tá? Os métodos de tratamento. E em cima deles, a gente faz uma análise, né, de maturidade da empresa. Né? E a gente vai verificar cada um deles. Então, é assim, tem mais ou menos, não tem. Né? Resumidamente, é isso. Né? O baixo a empresa tem, é eficaz, funciona. A gente meio que audita aquele processo, olha para dentro daquele processo. É médio, tu tens, né? Eu tenho aqui um antivírus, não é um antivírus corporativo, né? Tá funcionando, tá todo mundo atualizado, as amostragens que a gente viu tá todo mundo atualizado, tá funcionando, mas tu não sabe se para te agir proativamente, ou tá acompanhando, ou tem relatório, mas ele é pouco eficaz. O pessoal não está sendo treinado sobre isso, né? Mas ele tá ali, né? É um médio. Agora, eu não tenho o controle. Esse controle não existe aqui na empresa, a gente nunca implementou isso, então ele vai ser alto. Né? Eu não tenho ele. Então a gente consegue trazer, porque assim, vamos lá, se eu não tenho o controle, né? Por exemplo, se eu não tenho backup, né? Qual é a probabilidade de meus dados serem comprometidos, né? Eu precisar de uma informação e não ter ela? É muito alta, né? Porque eu não tenho backup, né? Eu não tenho aqui um firewall implementado, né? Vamos supor. Né? Qual é o risco de eu ter um ataque de negação de serviço, ter um ataque hacker, enfim, ter uns dados comprometidos? É muito alto, porque é uma ferramenta que vai me ajudar muito a bloquear. Né? Então, aqui no nosso exemplo, no nosso cenário, né, a gente trouxe até um caso mais real aqui. Né? Então, para aquele meu cenário ali do delegação de serviço, eu tenho um plano de continuidade na minha empresa, que é um plano de continuidade. Eu tenho meus cenários determinados, eu saber se aquela ação, né, de delegação de serviço está contemplada dentro do plano de continuidade. Então, eu tenho lá o cenário, eu tive uma delegação de serviço, meus ambientes caíram, estou indisponível. O que eu faço? Esse plano está sendo testado, validado, eu tenho uma equipe preparada. Né? Eu tenho alguma coisa disso? Não, não tenho. Então, a probabilidade é alta, porque quando eu precisar desse controle eu não vou ter. Então, a gente bota uma nota 3 aqui para ele. Redundância. Meu ambiente é redundante? Eu tenho um ambiente disponível em outros locais, em outras localidades. Se aqui cair, sobe lá. Porque a gente fala em nuvem, né, pessoal? E a gente acaba esquecendo da localização geográfica também. Não adianta botar tudo dentro do mesmo data center, dentro do mesmo servidor. Porque vai estar tudo sobre ataque lá. Né? Eu tenho que, às vezes, botar isso em outro lugar, em outro local. Né? Porque, às vezes, é o ambiente lá que está indisponível. Aquele local está indisponível. Então, eu tenho que ter em outro lugar. Eu tenho isso? Não, não tenho. Então, é alto. Eu estou monitorando, estou acompanhando? Não, eu tenho monitoramento ativo, tem lá os clientes que ficam monitorando, fico pingando, ver se está disponível. Tal. Quem está acompanhando? Ninguém acompanha. Não tem um chamado para SMS, gera um chamado, manda aqui no WhatsApp, no Telegram, tem as ferramentas que fazem isso. Né? Mas eu tenho lá, ele está monitorando. Mas ele não está meretendo, tem que ficar de vez em quando dando uma olhada lá como é que tá. Tá médio. Tem o backup? Não, tem o backup. Tu testa o backup? Não, não testo. Nunca testou? Nunca testei. Já precisou restaurar? Não, nunca precisei. Então, é médio, porque se eu não testo backup, eu não tenho backup. É basicamente isso. Né? Se eu tenho que testar backup, tenho que validar, de vez em quando lá restaurar os dados, está funcionando, tal, não tem. Então é médio. O controle é pouco eficaz. Tem questão de capacidade? Bom, meu monitoramento, a capacidade geralmente depende do monitoramento. O monitoramento aqui a gente viu que não está legal, então muito menos questão de capacidade. Ele não está olhando para frente, para o futuro e vendo quando vai precisar de mais recursos. Ele não sabe como é que estão os recursos dele.
né? Então aqui eu tenho alto. Eu tenho Fire implementado? Não tenho. Quem é que está acompanhando os logs do Fire todo dia, olhando se tem ataque, fazendo bloqueios, configurando regras, né, dando uma olhada como é que está a questão de acessos indevidos? Não tem equipe para isso, não está funcionando bem, né? Tenho lá o Fire implementado, tá? As regras que a consultoria na época que implementou colocou, né? Então aqui está médio, ele não está eficaz ainda, né? Dá para melhorar muita coisa. A gente faz a média disso aqui tudo e dá minha probabilidade dessa ameaça, dessas vulnerabilidades acontecerem de 2,5. Então, eu olho para a realidade da empresa, a gente tira uma foto da empresa aqui neste momento para tentar traçar essa probabilidade, né? Com base nisso, a gente consegue chegar no risco, né? Lembra que o risco, né, como a gente falou antes, é o impacto e a probabilidade, né? Então, a gente viu o impacto antes, né? A gente viu ali o impacto, né? Todas as questões de impacto foi 3 e definiu a probabilidade, né? Então, aqui deu 2,5. Beleza. A fórmula que a gente utilizou aqui, probabilidade vezes impacto, né? A multiplicação aqui. Então, a gente usou essa fórmula, mas assim, também não há regra para isso, tá, pessoal? Pode ser uma soma, fica a critério do que você achar melhor, tá? E aí o risco dá 7,5, tá, Marcos? E agora? Esse risco é baixo? Ele é médio? Ele é alto? Depende. Depende por quê? Você tem que definir esse critério antes, né? Quando você definiu lá os critérios de impacto e probabilidade, você também, eu falei lá do impacto, né? De 1 a 1,5 é baixo, né? De 1,51 a 2,5 é médio. A gente tem que pensar já no risco. A gente define esse critério, tá? Eu vou ter riscos, então, quando eu definir o impacto, definir o valor de probabilidade, fiz aquelas 2 tabelinhas que a gente mostrou antes, a gente já sabe o cruzamento ali de informações do que vai dar, certo? Então, eu vou ter valores de risco. Então, o meu risco de 1 a 2,5 aqui, ou até 3, ele vai ser baixo. De acima de 3 até 6, ele vai ser médio. De 6 até 9 vai ser o máximo, né? Os dois valores são 3, vai ser máximo, vai ser 9. Né? Ele é alto. Então, dentro desse critério, se a gente usasse esse critério, né, o risco 7,5 é um risco alto. Tá? Tenho que tratar. Né? Risco alto a gente trata, né? Então, assim, depende da metodologia que a empresa utilizar. Se você faz mais aqui, é dar 5,5. Vai ter que trocar toda essa fórmula e escrever. Mas é legal você escrever tudo isso antes. Né? Cria a tabela de impacto, cria a tabela de probabilidade, cria a tabela de risco, baixo, médio e alto, com base naqueles critérios que você estabeleceu. Tá? E aí a gente chega aqui nesse risco 7,5. Aqui, a gente termina essa etapa de análise de riscos. Aqui ela finalizou. Vou voltar lá naquela figura no início, tá? Quando a gente fala de análise de risco, ela chega ali. A saída dela é uma tabela, né? Uma planilha, enfim, um sistema que você tiver, né? Mas a saída dela é o quê? É a ameaça, é o ativo, a ameaça, a vulnerabilidade, os riscos, o impacto e a probabilidade. E o valor desse risco. Ela é a saída. Aqui você termina essa etapa. Tá? E assim, a gente aqui em quase 1 hora, né? A gente passou para essa etapa, mas ela é realmente bem complexa na hora que você começa a colocar seus ativos no papel e começa a definir, tá, e agora? Vou lembrar que o Marcos e o Daniel falaram lá, tá, o que eu tenho de vulnerabilidade, o que eu tenho de ameaça aqui, né, para esse meu ativo. A dica é, olhem a 27105, a ISO 27105, o anexo dela, ela tem dicas de ameaças e vulnerabilidades já separadas por tipo de ativo. Tá? Então, assim, é uma mão na roda. Né? Ela já traz o relacionamento de ameaças, as vulnerabilidades, ela já traz lá uma relação. Então, a gente não precisa ficar inventando muita coisa. O legal, assim, vai aparecer com certeza coisas que não estão ali. Né? Vai aparecer. E que bom, tomara que apareça. Né? É legal. Às vezes a gente vê até medida de tratamento que não está na ISO. A gente teve um caso de um cliente que, uma medida de tratamento de risco, um dos métodos de tratamento era um plano de retenção de talentos. Isso não tem em norma nenhuma de segurança da informação. Mas para aquele risco que ele tinha, para aquele risco que ele encontrou, uma medida de mitigação era um plano de retenção de talentos. Foi bem legal. Né? Algo que nada a ver com segurança da informação, vamos dizer assim, né? Mas para aquilo lá ia mitigar um risco de segurança se as pessoas ficassem na empresa. Né? Então foi pensado até bem fora da caixa e foi bem legal. Né? Quando você tem aquela tabela ali, a gente termina isso, a gente vai daí para a parte de avaliação do risco.
que nada mais é de priorização, né? Aqui é a priorização dos riscos, e a gente vai priorizar eles para saber o que eu vou tratar, o que eu não vou tratar, e a direção define se vai ou não vai tratar, quanto que vai tratar. Como o Daniel comentou, né? É um planejamento de médio, curto e longo prazo. Né? Tem medidas que a gente, pô, isso aqui tem que fazer agora, é muito urgente, é crítico. Não, isso aqui requer um investimento mais alto, requer um projeto, é um planejamento. Vamos fazer ano que vem, não temos orçamento esse ano. Né? Mas o que acontece é o quê? Você tem ciência disso. Você sabe que aquele risco que você está correndo. Né? Então, você pode até buscar algumas medidas para mitigar ele nesse momento, não uma mitigação maior, né? Por exemplo, contratar um seguro, muitas vezes, né? Buscar alguma outra medida para tratar ele mais lá na frente de maneira adequada, né? E aí depois tratamento de riscos, né? Que é uma etapa gigante que a gente vai fazer o link, né? Entre todos essas métodos de tratamento que a gente define aqui com os controles normativos. Agora a gente tem 93 controles, na nova versão da norma, antes era 114, né? E a gente vai apontar assim, tá, para isso aqui, qual é o controle que eu tenho que implementar? Né? O que eu tenho que fazer realmente? A gente começa a tratar o risco, começar a planejar esse tratamento. Né? Mas não é assunto para a live de hoje. Isso Ô aqui Marcos, é bem extenso. só complementando também sobre essa questão de riscos, muitas vezes a alta direção da organização ela não tem ciência do risco que a empresa está correndo. Então, por isso que a importância de se usar uma técnica, uma metodologia como essa, por exemplo, você acaba gerando informações e apresentando para a alta direção os riscos. Eles precisam decidir, né? Na norma tem orientação. A alta direção vai precisar entender todos os riscos e, se algum daquele risco ela decidir assumir, registrar, olha, tem esse risco e nós assumimos esse risco. Mas a importância da alta gestão estar envolvida nisso. Quando a gente fala em segurança da informação, não é somente TI, é da organização como um todo. Então, por isso da importância de levar o assunto para a alta direção. Aqui, né, depois disso, né, aqui já o tratamento de riscos ali, depois tem parte de risco residual, que é saber, tá, tratei, e agora? Quanto que sobrou desse risco 7,5 aqui? Tratei mesmo? Né, como é que eu faço para chegar nisso? Tem toda uma análise que tem que ser feita, né, em cima das medidas de tratamento que foram realizadas e a gente tem que avaliar. Né? Pô, cheguei no risco residual, não, agora estou satisfeito, isso aqui deu. Né, quantos controles, tem que fazer quantas medidas? Será que eu tenho que fazer todas essas medidas aqui para chegar no risco residual, para estar tratado desse risco? Será que eu botar só o monitoramento, o backup já não me resolve? São análises que a gente tem que ir fazendo. Tá? Porque às vezes não precisa implementar tudo isso. A gente fez aqui umas sugestões de medida de tratamento. Mas na hora de eu implementar elas, né, preciso delas todas? Como é que eu faço isso? Né? Parece complexo, mas não é tanto. Né? Não é tanto. Mas, como eu falei, é um assunto para um próximo. Tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer complementar alguma coisa? Gostaria também de falar algo? Se quiser, pode abrir o microfone, câmera, ou se não quiser falar, pode escrever no chat aí, qualquer dúvida a gente está à disposição. Não, até aqui tá bacana, tá tranquilo, né? Como diz o cara que pulou do 30º andar, quando passou pelo 15º, tava até fresquinho, né? Então até aqui tá beleza. Né? Mas a gente vê que uma das coisas que impacta muito também é tentar convencer a organização de que os critérios para análise de risco têm que ser feito antes de qualquer tipo de análise, para não contaminar o resultado da análise com aquelas acomodações que a gente vê. Né? Às vezes o cara, não, acomoda isso aqui. Não, não pode. Você tem que estabelecer os critérios antes, tanto do método de tratamento, quanto o critério de impacto, de probabilidade. E assim, só para dar uma contribuída legal aí, eu acho que o pessoal não está levando em consideração hoje um risco muito complexo, que eu chamo o risco de imagem. Percebe? O risco de imagem, dependendo do negócio, e atualmente, por exemplo, uma organização que tem uma publicação ou algum tipo de referência a alguma coisa discriminatória.
isso dá uma queimada legal na empresa. E isso faz parte de uma ausência de tratamento interno de reorientação do pessoal. Então, isso pega também a área de recursos humanos. Então, tem uma série de coisas que até um tempo atrás não era um risco tão significativo com relação à imagem, mas com essas mudanças sociais todas que a gente vem enfrentando, acabam virando um risco alto para efeito de imagem da empresa. Né? Isso é uma coisa que a gente percebe que impacta bastante. Mas é só para dar pitaco aí, porque a gente está prestando atenção, viu? Estamos de olho em vocês. Não, beleza. Obrigado, Leandro, pela contribuição. Realmente esses são riscos que têm que ser observados, né? E quando a gente implementa, por exemplo, uma norma ISO 27001, né, existe um requisito que é o planejamento, e lá a gente precisa fazer um plano de gestão de riscos. E lá que a gente define esses critérios de probabilidade, impacto. Quando eu falo a gente, a empresa, né? E isso é aprovado pela alta direção, né? Ou pela equipe que vai ter permissões, né, para poder aprovar ou não. Então, só depois de ter isso pronto é que se avança, né? Porque você tem razão. Não adianta levantar os ativos para depois definir os critérios, porque com certeza já vai mudar, já vai ser tendencioso, né? Pode ser, né? Mais alguém, pessoal? Não, o Leandro comentou um negócio que fez também refletir aqui numa informação, né? Quando a gente faz uma análise de risco, tem aquela primeira etapa da versão de contexto, né? Que o Daniel colocou ali no início. O que são importantes para a organização, qual é o negócio, quais são os ativos, né? Dá uma olhada nisso. Mas olhar para esse ambiente externo e ver que legislações que eu tenho que seguir, como é que o mercado está se comportando, quais as necessidades dos meus clientes, necessidades dos meus fornecedores, meus colaboradores, porque isso interfere na análise de risco também. Isso muda de empresa para empresa, muda de cenário para cenário, né? Pegar uma empresa da área da saúde é diferente de uma área de uma empresa de uma produção automobilística, né? A gente tem dados diferentes, tem um cenário diferente, tem um comportamento do mercado diferente, né? Então essa análise de risco tem que levar isso em consideração também. E muda uma coisa de um ano para outro. Eu falo um ano para outro porque pelo menos uma curiosidade legal de fazer análise de risco, pelo menos uma vez por ano a gente está rodando ela, né? Ou quando tiver uma mudança muito significativa aí no mercado, né? No cenário da empresa, quer dizer, né? Então, de um ano para outro, refazer, reanalisar, verificar isso, para fazer. Não adianta usar o mesmo cenário anterior do ano passado para esse ano, porque mudou muita coisa, né? A gente, bom, imaginar, fazer antes da pandemia análise de risco, fazer depois da pandemia, é outro cenário, né? O pessoal está em home office, né? O pessoal trabalhando de casa, o trabalho remoto, é à distância, né? É outro cenário, né? Mudou muita coisa, né? O que foi visto antes, muita coisa não vale mais, né? Então tem que olhar isso, tem que olhar o cenário nacional, às vezes internacional, o que está acontecendo. A parte na área de riscos, né? A gente fala, como eu falei, passou aqui em uma hora, né? Mas ela demora algumas boas semanas aí dentro das empresas, né? Então não se frustrem, né? Você vai fazer essa primeira etapa, e realmente ela é uma das etapas mais importantes, tá? Porque, como a gente fala que é pela terceira vez, né? Ela vai interferir depois, lá na frente, em toda a parte de tratamento, investimentos que a empresa vai ter que realizar para tratar os riscos. Então, debrucem mesmo, chamem as pessoas, debatam, façam o brainstorming, avaliem essa questão das probabilidades, peguem essas medidas de tratamento que vocês vão definir e analisem mesmo, façam meio que uma análise de gap aqui, vejam onde é que a gente está com essas medidas de tratamento que a gente pensou que a gente teria que ter. Né? Tá funcionando, não tá funcionando? Vamos buscar ver a evidência disso. O pessoal está fazendo exatamente o que era para fazer, essa medida funciona, né? Debrucem bem sobre ela para poder definir essas probabilidades, tá? É uma sugestão aqui, né, para quem não tem muitos dados, utilizar o que tem na empresa atualmente, fazer a primeira análise de riscos. A partir dela, de medidas implementadas, vai começar a surgir, né, mais informações, mais alguns indicadores. Estou falando, por exemplo, de firewall aqui. Né, eu consigo daí, agora implementar um firewall, está rodando, eu consigo ver quantos ataques eu tive ano passado. Poxa, eu consigo ter uma probabilidade melhor. Eu já não preciso usar o controle bem eficaz ou não. Eu consigo ver dados, eu consigo ser isso palpável, realmente. Quantos incidentes eu tive? No meu sistema de chamado, agora eu tenho quantidade de incidentes, eu tenho lá valores de incidentes. Né? Então, eu consigo mensurar isso. Né? Poxa, acontecendo uma vez por mês, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês. Eu consigo ver isso na mão.
Então, mas a primeira rodada é mais difícil, né? Eu tenho que ter já alguma coisa. Então, a gente utiliza hoje, né? E isso tem acontecido para quem está querendo implementar uma gestão de risco na empresa, quem está querendo trabalhar com consultoria, enfim, ou auditoria, né? A gente está vendo muito isso, né? As empresas não têm medida de tratamento, não têm método de tratamento. Não tem mesmo. Aí não tá nada errado não ter, né? Assim, errado tá, né, na questão de segurança, né, tem que ter, né? Mas muita empresa não tem, faz parte da realidade mesmo das empresas que a gente tem encontrado. E aí a gente tem que trabalhar justamente para ajudar, né? Para auxiliar elas a implementar essas medidas. Né? E para fazer análise de risco, a gente tem utilizado essa metodologia nesses casos, tá? Que talvez seja a situação das empresas de vocês, né? E talvez vocês estejam às vezes passando assim, poxa, eu queria convencer aí o meu gestor a investir, estou vendo que isso aqui é um problema, como é que eu demonstro para ele que isso é um problema, né? Às vezes adotando uma abordagem assim, vai ajudar a demonstrar em valores, né? Mesmo. E, né, a gente fica à disposição aí, a gente tem um grupo no WhatsApp, eu acho que se vocês não tiverem incluso aqui, depois manda uma mensagem, a gente inclui, né, onde a gente troca ideias, conversa, vocês podem também pedir algum auxílio pra gente ali, tá? A gente tá ali, eu e o Daniel, a gente tá ali no grupo. Tá? Aqui a gente convida vocês para a próxima live, que vai ser amanhã. Vai ser uma live que a gente vai falar sobre auditoria de certificação, né? Como é que é o processo? Né? Quem está interessado aí em certificar na 27001 ou em outra norma ISO também, como é que funciona esse processo? A gente vai falar da contratação da certificadora, da escolha do auditor, de como funciona assim a questão das manutenções, o que é visto, como é que funciona, a questão de dias, locais. Bom, vai ser bem abrangente aqui, falando das renovações, enfim, prazo de validade. Vamos falar um pouquinho desse processo. O pessoal tem muita dúvida disso aqui e o pessoal tem muito receio também de como passar por uma certificação, como é que vai ser, é muito complexo, é muito caro. A gente vai trazer algumas informações aí até de valores que a gente tem visto. Tá? Vai ser uma live bem legal. Espero que todos vocês estejam lá. Beleza. O Michel está fazendo uma pergunta. Michel, a gente tem. Michel, vou arriscar um Michel. Michel, boa noite. A gente tem utilizado a 27105. Ah, o Michael. Michael, beleza. Obrigado, Michael. A gente tem utilizado a 27005, né? E também a 31000, né? Que é a base da 27005. A 27005 é direcionada para a segurança da informação. Tá? A gente tem utilizado realmente ela, né? A gente acabou desenvolvendo nossas documentações próprias, planilhas, enfim, algo para auxiliar nesse processo, né? Mais orientado por elas. Não é exatamente o que está nela, porque a gente foi vendo necessidades diferentes. Assim, mais é alinhado com tudo que está nela, a questão de ameaças, vulnerabilidades, às vezes com uma linguagem um pouco diferente, né, do que está nela, para poder estar adequado. Isso também porque a gente estava usando a versão anterior, né? Agora estou pensando, na versão 2022 a gente não atualizou ainda, porque não saiu a BNT 2023, não saiu ainda, a gente já recebeu o draft, mas a gente não atualizou ainda. Mas ela está com uma linguagem bem melhor agora. Pessoal, convidar vocês então para a nossa live de amanhã, né? Aqui tem um link aí para se inscrever, a gente manda o link também no grupo do WhatsApp para quem estiver lá, tá? Quem não se inscreveu ainda, né? Semana que vem vai ter o curso nosso de implementador da norma ISO 27001 versão 2022. A gente passa por todos os requisitos, controle de maneira bem prática mesmo, mostrando o que a gente tem feito na prática para cada um dos controles, com vários exemplos, vários documentos que a gente vai estar compartilhando com vocês. Fica aí o convite. Tá? Tem vagas Vai ainda. ser um curso bem bacana, porque o que vai estar escrito na norma, a gente vai transformar isso numa visão prática, né? O que pode atender aquilo que está escrito na norma, aquilo que a norma pede ou exige, né? Então a gente vai dar exemplos práticos e também a gente vai disponibilizar uma série de materiais que vão poder apoiar vocês aí, para quem tiver interessado em iniciar essa jornada aí, tanto de implementador, auditor, seja na empresa ou outras empresas, enfim, vai ser bem bacana. Tá bom, A pessoal? gente tem falado assim, não é um curso de leitura de norma, né? Acho que não tem nenhum slide do curso que é frase da norma. Assim, acho que talvez o mais introdutórios ali de conceitos.
mas realmente é um curso bem prático, assim, não é leitura de norma, tá? Então vai ser um curso bem legal, diferente aí. Espero que o pessoal goste bastante. E Tá bom, aqui pessoal. fica as nossas redes sociais, um agradecimento a todos vocês, né? Agradecer também o Daniel aí por todo o conhecimento compartilhado com a gente. E os sites da Dedro, as redes sociais da Dedro, você seguir a gente, sempre está postando vídeos, conteúdos, notícias. Tem o WhatsApp da Dedro ali também, se quem quiser entrar em contato. E esse é o QR Code aí, é do grupo do WhatsApp, é o convite. Quem quiser entrar aí, não tiver no grupo ainda e quiser entrar, tá? Só escanear aí, já vai cair direto dentro do grupo ali no WhatsApp, fique à vontade. A gente está compartilhando ali notícias, eventos. Acho que é um grupo bem interessante. Queremos movimentar mais, né? E também fiquem à vontade também para compartilhar conteúdo ali dentro do grupo. Acho que é do interesse de todo mundo, né? Fiquem bem à vontade também. Obrigado a todos. Beleza, Uma boa pessoal. noite. Obrigado. Boa noite a todos. Até mais.